Boa tarde, pessoal. A gente está aqui no intervalo do almoço, batendo um papo, e a gente recebeu então algumas perguntas pelo WhatsApp de algumas questões que não ficaram talvez tão claras e realmente a gente esqueceu de comentar na aula de ontem, né? Então a gente está passando aqui só para dar uma boa tarde para vocês e para comentar. O pessoal está perguntando sobre a tal da cena primária, né? Ou cena originária, que aparece em vários textos e aparecia no nosso texto também ontem, né? E a gente realmente ontem a gente se passou na hora de falar sobre isso, né? Então, o Freud, quando ele começa a criar a teoria das fantasias, ele vai dizer que existem três fantasias que são estruturantes para todos os sujeitos, né? Que é comum que isso apareça na clínica em todos os lugares que ele foi atender, né? Em diferentes idades de pacientes, essas fantasias são comuns, né? E o Freud vai dizer que não tem como te fugir dessas fantasias, né? Que são momentos e algumas temáticas que fazem com que temas angustiantes sejam agrupados, né? Ele vai dizer então que a primeira é a teoria da sedução, né? A primeira fantasia é a teoria da sedução, que é a criança tentar entender de onde que vem esse desejo, né? E nesse contexto, muitas vezes ela se sente seduzida, que é aquele exemplo que a gente falou do próprio Freud, né? Então, que às vezes então as coisas não precisam ser concretamente efetivadas para que a criança possa se sentir permeada por aquela cena, né? A segunda teoria, então, que é o que tinha faltado, que o pessoal perguntou agora no WhatsApp, que é a teoria da cena primária, né? O Freud vai dizer que é muito comum, e hoje na clínica a gente vê muito isso, é muito comum ainda os pacientes começarem a relatar cenas em que eles percebiam ou escutavam ou presenciavam a transa dos pais, né? E isso gera um mal-estar, assim, né? Assim, o Freud vai dizer que tem medo, tem nojo e tem vergonha, né? Que são três palavrinhas chaves para a psicanálise. E, e que a criança tenta lidar com isso de alguma maneira, e isso acontece, olha, com quase todo mundo que vai para a clínica, tá? Em algum momento isso chega, tá? Às vezes com presenças reais, né? Com coleito, com crianças que estavam dormindo na mesma cama e que os pais estavam transando, né? Às vezes simplesmente com algum ruído, com algum barulho, com algum gemido, né? E às vezes simplesmente de imaginar a ida do pai e dos pais indo para o quarto, né? Mas o que acontece nessa cena primária, né? É que a criança não tem muitas condições de lidar com isso e ela cria uma sucessão de fantasias em cima disso, né? É muito comum a gente ver que as cenas primárias elas são condutoras de como as pessoas vão lidar um pouco depois com a sua própria sexualidade, né? E elas são coisas que os pacientes não conseguem falar muito fora da terapia, né? Então, não é que a cena seja determinante para algo, tá? Mas a gente sempre diz que é uma das coisas que a gente precisa cuidar hoje em dia, né? Então, hoje em dia tem vários psicanalistas que já trabalham que transar com a criança grudada no lado, isso também configura uma violência para essa criança, sabe? Não é uma violência com a criança, mas uma violência aos olhos da criança, né? Porque essa criança ela não consegue entender que aquilo ali é um prazer, né? Então, geralmente o que os pacientes nos contam é uma sensação de angústia, como se o pai estivesse machucando a mãe, tá? Isso é a cena mais comum que a gente escuta hoje no consultório, né? Então, é como se existisse naquela transa algo ah, de assassinato, sabe? Algo de extermínio. E há algo disso no sexo, né? Assim, há algo de intensidade, de animalesco aí no sexo. Só que a criança não entende que isso pela via do prazer, né? E essas cenas, então, têm uma importância muito grande na constituição, na jornada da própria sexualidade dessa criança, né? Então, a gente sempre orienta os pais de que isso a gente consegue evitar essas questões, tá? Não evitar que a criança veja a gente entrando no quarto, mas evitar que a criança visualize, sim, uma cena de sexo entre os pais, tá? Que isso, sim, é uma cena bastante traumática para essa criança, tá? E é comum que as crianças que existem dentro dos adultos, quando chegam pra gente, já um adulto, que ele diga, eu via meus pais transar e eu não dava muita bola, né? É óbvio que a gente vê que na dinâmica da análise não é isso que acontece. Esse não dava muita bola não é verdade, né? A gente vai vendo o quanto que tem de uma carga emocional que está sendo realocado em outro setor da vida dele. E geralmente é por via do seu próprio prazer, né? Mas que teoricamente ele não consegue
conectar uma coisa com a outra. Então, a teoria da sedução, a cena primária e a terceira teoria que atravessa todo mundo, inclusive vocês que estão escutando isso, né? O Freud vai dizer que é a fantasia da castração, né? Que é esse medo de perder o amor dos outros, né? E que se a gente não elabora um pouco isso, a gente passa a vida toda sempre achando que eu preciso agradar. Sabe essa tendência que a gente tem de tentar sempre ser bom para que o outro não nos abandone? Né? Isso aí é uma fantasia de castração mal elaborada. Né? Existe algo da própria trajetória do sujeito aí que faz com que ele precise se revirar nos 30 para conseguir não perder o amor. Né? Que ele precisa ser bom e não é ser o que ele quer, é ser o que o outro quer. Né? E aí que a análise entra e se pode entender. Então, rapidamente é entender essas três fantasias que atravessam todo mundo, que vai aparecer e sempre isso na clínica, né? E esclarecer para vocês então o que seria a cena primária, né? Assim, ó, e o quanto que isso ainda é algo a ser debatido nos dias atuais, tá bom? Boa sexta-feira para todo mundo. Vamos lá que sextou. Espero vocês quinta.